Que tal entender a Revolução Inglesa nos seus 5 principais pontos? A rainha Elizabeth I morre, sem deixar herdeiros. Seus primos, que viviam na Escócia, vão assumir então o reino inglês, ou o reino da Grã-Bretanha. Só que a família Stuart não era a família Tudor. A família Tudor, ao longo dos anos, das décadas, dos séculos, conseguiu com que a realeza pudesse trabalhar junto com o parlamento. Lembrando que o parlamento inglês e a Carta Magna, ela existia desde 1215. Os reis absolutistas ingleses, eles vão governar em conjunto com o parlamento. Eles eram absolutistas. No entanto, eles sabiam que não podiam infligir determinados pontos. Eles sabiam que deveriam governar em conjunto com o parlamento. O parlamento era controlado pela burguesia. A burguesia ascendia cada vez mais na Inglaterra. Quando os Stuarts chegaram ao poder, esse elo, esse acordo de cavalheiros foi quebrado. A partir daí, a Inglaterra começa a viver momentos difíceis. O rei Jaime I e principalmente Carlos I vão entrar em conflito constante com o parlamento. Na época de Carlos I, Carlos vai enfrentar uma revolta da Escócia, da própria Escócia, que ataca a Inglaterra. Precisando de recursos, esse vai para o parlamento. Óbvio, vai para quem detinha a maior parte da riqueza do país. O parlamento, então, querendo enquadrar o rei, responde: rei, nós lhe damos tudo que você quiser, todo o recurso que você quiser, desde que você assine o Bill of Rights. O rei não aceita. E esse confronto ele vai se avolumando até que uma revolução é inevitável. O parlamento e o rei entram em choque. Eis o primeiro ponto que levaria a Inglaterra a uma guerra civil. O parlamento de um lado, o rei e os nobres do outro. Era o início da Revolução Inglesa. Era o início da transformação que não apenas a Inglaterra iria sofrer, mas o mundo iria sofrer em conjunto. Em 1640, ingleses entravam em guerra civil. De um lado, o exército real. Do outro lado, o exército do parlamento, comandado por Oliver Cromwell, com outra nomenclatura, com outra forma de lutar. Os soldados ganhavam cargos no exército por bravura, não como no exército da monarquia, onde os cargos mais altos, as patentes mais altas, eram dados de acordo com a família nobre. A vitória era inevitável. E essa ocorreu em 49. Percebam, a guerra começa em 1640. Ela só acaba em 48, 49, no final de 48, e em 49 o rei é decapitado. Sim, Carlos I vai ser o primeiro rei absolutista decapitado na Europa. Oliver Cromwell ainda pega a cabeça do rei, balança a cabeça do rei e diz: o sangue é vermelho. O sangue é vermelho. Claro, porque a nobreza tinha supostamente sangue azul. Claro que não tinha. E aí o que é que acontece? A Revolução, ela transformaria a Inglaterra em uma república durante o governo de Oliver Cromwell. Esse é o segundo ponto dos 5 pontos que vão fazer você compreender a Revolução Inglesa. E se esses pontos estão te ajudando a compreender a Revolução Inglesa, deixa teu like, marca a História com Sabor. A partir de 1649, a Inglaterra seria governada por Oliver Cromwell em uma república. No entanto, o próprio Cromwell se via ameaçado pelo parlamento. Estranho, porque ele pertencia ao parlamento antes de ser o Lorde Protetor. Na realidade, meus queridos, Cromwell era um rei sem coroa.
Ele era Lorde Protetor, o cargo dele era vitalício, e o filho dele seria o próximo Lorde Protetor, porque o cargo era hereditário. Então, obviamente, Cromwell, na realidade, era um rei sem coroa. Ele acaba com o absolutismo na Inglaterra, mas ao mesmo tempo se torna um próprio ditador, ou um ditador absolutista, ou um rei sem coroa, de fato. A verdade é que Cromwell entra em choque também com o próprio parlamento, mesmo ele transformando a Inglaterra em uma potência naval com os atos de navegação. Todos os produtos que vinham para a Inglaterra só podiam vir em navios ingleses ou em navio do próprio país que vendia à Inglaterra. Isso limitava muito o envio, porque muitos países não tinham uma frota tão importante assim. Prejudicou muito o grupo mercantil de Amsterdã, os holandeses ou os Países Baixos, que entra em conflito inclusive com Oliver Cromwell. Então ele transforma a Inglaterra em uma potência. Mesmo assim, internamente, ele começa a ter problemas com o parlamento, chegando a fechar o parlamento e governando apenas com o exército. Oliver Cromwell foi, sim, um ditador. Ao mesmo tempo, ele preparava a sua sucessão. Após a sua morte, o filho Ricardo assume o poder, mas não tinha a mesma pegada política do pai. Por conta disso, ele termina sendo deposto pelo parlamento. E aí, o próprio parlamento vai restaurar a monarquia. Só que chama a família Stuart, a mesma família da Revolução Puritana. Estranho, não é? Mas esse vai ser o terceiro ponto para você compreender a Revolução Inglesa. E, claro, para você compreender o governo de Cromwell. Este é o terceiro ponto. Não saia daí. Vamos para os dois últimos pontos para compreender a Revolução Inglesa. A restauração monárquica ela acontece 2 anos depois do fim do governo de Cromwell, em 1658. Em 1660, a família real novamente iria assumir o trono. Dessa vez, Charles II, ou Carlos II, na nossa língua. Carlos queria a tolerância religiosa na Inglaterra. No entanto, o parlamento não abria mão dessa intolerância, principalmente com os católicos. Carlos governa com o parlamento no seu calcanhar. As lutas políticas e religiosas não tinham chegado ao fim na Inglaterra. Claro que a população, os próprios nobres, a própria burguesia, ela terminava ficando com medo de uma nova guerra civil. E isso poderia acontecer, já que a religião era realmente importante na Inglaterra. Pior é quando o parlamento descobre que o sucessor de Carlos, Jaime II, era católico. Ele era católico. O parlamento, então, começa a trabalhar contra a sucessão de Jaime II. Jaime II, então, ele vai se aliar a um grupo. Existiam 2 grupos políticos que, de certa forma, até hoje têm resquícios na Inglaterra. Os Whigs, que eram contrários à sucessão do trono de Charles para Jaime, ou seja, eles queriam impedir a ascensão de Jaime II ao poder, e os Tory, era a favor da sucessão de Charles por Jaime II. A luta estava nas ruas. Londres voltava a respirar uma guerra civil. Poderia acontecer a qualquer momento. Quando Jaime finalmente assume o poder, o parlamento se revolta. Jaime tenta, então, impor o catolicismo. E aí a relação azeda de vez. A Inglaterra voltava a caminhar para uma guerra civil. Só que a lembrança do pescoço de Carlos I não deveria ser nada agradável para Jaime II. Então o que é que vai acontecer? O rei vai fugir. Sim, o rei foge. Foge da briga e foge talvez da morte iminente. O parlamento novamente
vencia. Esse é o quarto ponto para se compreender a Revolução Inglesa. Falta apenas um. Agora, já que tu chegasse a esse ponto, e eu sei que você está aprendendo com História com Sabor, faz tua inscrição. Tem vários vídeos, inclusive uma série de vídeos de 5 pontos que você vai compreender mais facilmente a história. Se inscreve no canal. O quinto e último ponto da Revolução Inglesa é, na verdade, uma revolução sem sangue, chamada Revolução Gloriosa. Gloriosa exatamente porque não houve sangue. Jaime foge do conflito. O parlamento assume novamente o poder, mas eles não queriam o retorno, talvez, de um novo ditador, a imposição de alguém do parlamento, criando uma nova ditadura. Era necessário resguardar a monarquia, resguardar as tradições. O parlamento entra em contato com Mary Stuart. Sim, queridos, a filha de Jaime II. Ela e o esposo Guilherme de Orange, vão ser convidados a irem para a Inglaterra, assumirem o trono inglês, já que Mary Stuart era, obviamente, da família real. Eles aceitam. E a Revolução Gloriosa chegava ao seu final, preservando a monarquia, mas, no entanto, dando poder ao parlamento. O rei e a rainha, para assumirem, vão assinar o Bill of Rights, a petição de direitos, algo que o parlamento pedia desde Carlos I. Dê poder ao parlamento, Carlos. Reine e deixe que o parlamento governe. Ele não quis, perdeu a cabeça. Jaime, assine o Bill of Rights. Reine, deixe que o parlamento governe. Ele fugiu, talvez com medo de perder a cabeça. Eis que Mary Stuart e seu consorte marido, Guilherme de Orange, vão assinar. A partir de 1688, o mundo via surgir uma monarquia parlamentar constitucional, algo que dura até os dias atuais. Queria muito te agradecer. Outros 5 pontos de vários assuntos vão ser feitos aqui no canal para fazer com que você aprenda melhor e com mais eficiência. Abraço grande!